Passamos então a condução deste momento ao coordenador Guilherme Canella. Bom dia a todos e a todas, inclusive àqueles que nos veem por essas diferentes plataformas que já foram mencionadas, a TV Brasil Internacional, a NBR e o webcast da EBC. Eu volto então à minha função de rainha da Inglaterra, que eu deveria ter cumprido ontem de manhã, e vou aqui rapidamente ter a honra de introduzir para vocês um dos nossos colegas, colaboradores de UNESCO, especialista em temas de liberdade de expressão mais queridos, meu colega e amigo Toby Mendel. O Toby é, desde há muito tempo, consultor da UNESCO, é diretor executivo de uma organização não governamental recentemente criada por ele, o Centro de Direito e Democracia, e é uma pessoa atuante nas áreas de direitos humanos, liberdade de expressão e acesso às informações públicas, né? É autor de uma vasta obra que inclui estudos comparativos sobre sistemas públicos de comunicação e radiodifusão de diferentes países. Nesse seminário que nós estamos oficialmente lançando aqui na região latino-americana, esta publicação em inglês, da qual falamos muito já ontem, tenho certeza que o Toby vai falar mais hoje, e como também anunciamos ontem, numa parceria da EBC com a UNESCO, nós vamos disponibilizar esse material em português no segundo semestre, ele já estará disponível. Além disso, o Toby tem estado trabalhando com a UNESCO muito proximamente ao caso e as questões brasileiras, e os senhores e as senhoras têm na sua pasta um livro, um relatório sobre questões de regulação no Brasil, que ele e a nossa colega Yves Salomon publicaram e a gente lançou em março deste ano aqui no Brasil. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao Toby Mendel. Toby, muito obrigado pela sua disponibilidade. Thank you. It's my pleasure. Obrigado, é um prazer estar aqui. Por favor, me desculpem que eu estou atrasado, 24 horas de atraso, apenas você pode culpar a linhas aéreas da Indonésia por isso. Eu fiquei tão chateado de estar atrasado, eu quis passar os 30 minutos de hoje falando sobre esse atraso, em vez de falar sobre radiodifusão pública, mas eu vou me restringir a mencionar apenas uma coisa que aconteceu, porque tem a ver com alguma outra coisa que está acontecendo aqui, a discussão sobre a liberdade de expressão e acesso à informação. Quando meu voo foi cancelado, as vias aéreas indonésias não mencionou nada em relação a por que o voo havia sido cancelado. Apresentaram alguma desculpa, mas nunca disseram nada. E fizeram algum barulho sobre a questão da pista não ser longa o suficiente, que ela tinha encolhido alguns metros do dia anterior para o dia que eu iria voar. Então, há uma lei de direito à informação na Indonésia, mas alguns desafios em relação à implementação dessa lei. Bem, voltando ao tema. Há 20 anos, quase exatamente, em Windhoek, a UNESCO adotou a declaração chamada a Declaração de Windhoek sobre a mídia pluralista e independente e pluralista. Eu vou tomar um chazinho, eu estou um pouco resfriado, vou falar com você, mas tomar um chazinho, eu peguei um resfriado na Indonésia. Se nós pensarmos sobre essas duas palavras, independência e pluralismo, e nós acrescentamos uma outra palavra, liberdade, eu acho que podemos dizer que essas ainda são as características-chave de uma estrutura de mídia democrática atualmente. Essas três pilares-chave são a base de tudo nessa área. Como o Guilherme mencionou, eu vou estar falando sobre coisas que ele falou na minha apresentação. Como o Guilherme mencionou há pouquíssimo tempo, a última vez que eu estive aqui, nós apresentamos este relatório que vocês têm aí no seu folder, na sua pasta, que considera a estrutura geral regulatória para a radiodifusão. Bom, esse é um problema comum comigo. Eu sou muito entusiástico quando eu falo, então eu tenho a tendência de falar rápido demais. O pessoal da tradução pediu para que falasse mais devagar. Bom, eu vou enfocar principalmente na radiodifusão pública,
mas eu acredito que essa questão já foi levantada ontem. É necessário que nós coloquemos a regulação da radiodifusão pública dentro de uma estrutura mais ampla de regulação de radiodifusão. E há diversas, da perspectiva do direito internacional, há diversos problemas estruturais em relação à regulação de radiodifusão de modo geral no Brasil, e vamos situar essa radiodifusão dentro do contexto brasileiro. E alguma das recomendações-chave a partir desse relatório seria: a primeira é que é necessário que haja um único regulador independente para a radiodifusão. Neste momento, nós temos uma coxa de retalhos, diferentes reguladores, alguns são mais independentes, outros são menos independentes. Em última análise, os radiodifusores recebem licença pelo Congresso, em outros lugares não. Então a ideia é que deve haver um único regulador independente para a radiodifusão. Essa é a ideia que é colocada no relatório. Em segundo lugar, e relacionado a isso, deve haver um programa de licenciamento claro para radiodifusores, transparente, com obrigações de cumprimento do interesse público muito claro. No momento, as licenças são muito curtas, não tem nenhuma obrigação de atendimento ao interesse público relacionada à emissão de licenças. E os radiodifusores devem ter uma oportunidade de desenvolver uma estrutura autorregulatória para a sua própria atuação. Neste momento, o sistema de regulação são muito subdesenvolvidos para a área de radiodifusão, e deve haver cotas para produções independentes, locais, como parte da licença para a radiodifusão aqui no Brasil. Quando os radiodifusores obtêm uma licença, essas licenças não têm nenhum tipo de obrigação desse tipo para divulgar conteúdos brasileiros. Não há uma obrigação, se você está localizado numa certa localização, para divulgar conteúdos daquela localidade, e também para ter uma produção independente. Você pode produzir tudo dentro da sua casa, internamente. E nós recomendamos que essas obrigações sejam incluídas nesse processo de licenciamento. E também propomos que a alocação de espectro para a radiodifusão comunitária seja aumentada, e que o processo de licenciamento para a radiodifusão comunitária seja muito simplificado, muito mais do que atualmente. No momento, as licenças para a radiodifusão têm que passar pelo Congresso, e isso não é nada bom, é muito pesado e oneroso para o processo de licenciamento de radiodifusão. E, por último, nós sugerimos que as normas sobre a concentração de propriedade de meios de radiodifusão sejam reconsideradas. Há um subdesenvolvimento de normas desse tipo no Brasil nesse momento. Bom, passando para a radiodifusão pública, passei para vocês uma imagem bastante geral, mas essas seriam as recomendações gerais que nós teríamos para a estrutura regulatória. No que se refere à radiodifusão pública, e particularmente no que se refere à EBC, nós teríamos duas recomendações principais. Uma, e eu tenho certeza que muitos aqui, considerando o edifício que nós estamos usando para esse seminário, muitos gostarão de ouvir que nós sugerimos que deve haver um aumento substancial no financiamento alocado à EBC, considerando o tamanho do Brasil, a complexidade da cobertura deste país, a importância da radiodifusão pública. A alocação de financiamento para a EBC, eu diria que é muito reduzida, à luz de padrões internacionais. Então sugerimos que haja um aumento no financiamento alocado. E eu não estou aqui contratado para dizer isso, tá? Eu não tenho nenhuma obrigação em relação. É uma recomendação independente, quero deixar claro. Mas, em paralelo a isso, e como parte disso, nós sugerimos que a EBC se torne significativamente mais independente. A sua independência não é suficiente para garantir esse aumento de financiamento, ou enfim. Bom, eu tenho usado o termo radiodifusão pública. Pelo que vi ontem, me disseram que ontem houve uma difusão, muita discussão entre radiodifusão estatal, radiodifusão governamental e algum desses outros termos. Eu acho que a gente não deve ficar tão preso aos termos em si. Isso não me importa muito como nós chamamos essas coisas. Em inglês, nós entramos numa espécie de um sistema que nós chamamos de radiodifusão pública. É um tipo de radiodifusão que atende a certos critérios, o mais importante dos quais é que é independente do governo, e que nós tendemos a usar a radiodifusão estatal quando nos referimos à radiodifusão que não tem essa independência do governo. Eu acho que aqui no Brasil talvez houve alguma confusão em relação a isso, porque o termo estatal
não realmente é diferente do governo. Enfim, em inglês não temos essa confusão tão grande. O que nós precisamos distinguir são, por um lado, a independência, a radiodifusão independência, com um mandato para atendimento ao interesse público, versus outros que não têm esse mandato, não é? Então, desde que eu estive aqui no ano passado, e como eu lancei esse relatório, como nós lançamos esse relatório com o Unesco, sobre a radiodifusão pública, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu vou apenas salientar alguns aspectos gerais ou chave desse livro. Ele descreve por que a radiodifusão pública é importante e, quero repetir, ontem nós tivemos alguns comentários sobre como a radiodifusão pública, o desenvolvimento da radiodifusão pública, à medida que entramos num mundo cada vez mais digital. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu vou aceitar perguntas se tiverem alguma dúvida sobre isso. Aqui nós consideramos padrões internacionais legais sobre radiodifusão pública. Eu diria que essas são, principalmente sobre Europa. Na Europa são bastante desenvolvidos e eu acho que o Brasil é emblemático da região em que o serviço público na área, que a radiodifusão pública é menos desenvolvido que outras regiões do mundo. Nós temos palestrantes da África e a da Ásia também. Há mais desenvolvimento da radiodifusão pública nesses países do que aqui. A radiodifusão tem sido impulsionada mais por um modelo privado do que por um modelo público aqui. O livro também considera 8 países e diferentes regiões do mundo, exceto a América Latina, porque nós não pudemos encontrar um país na América Latina que realmente tivesse uma melhor prática na área de radiodifusão pública, pudéssemos estudar. E a estrutura regulatória nesses 8 países considerados são analisados, cada capítulo tem um formato semelhante, então se você quiser procurar alguma coisa ou algum aspecto da radiodifusão pública, você pode ter a referência no mesmo lugar em cada capítulo. E, por último, ele tem um capítulo comparativo que considera as melhores práticas nos 8 diferentes países analisados e localmente também. Bom, esse é o livro. E eu vou estar me referindo a esse livro ao longo dos meus comentários aqui. Vamos começar salientando por que a radiodifusão pública é importante e por que ela tem tanto valor em diferentes países e regiões no mundo. Eu acho que principalmente em função da contribuição que ela dá à diversidade. Em outras palavras, a radiodifusão pública aumenta a gama de opções, a gama de programações disponíveis aos cidadãos. Quando você coloca isso, eu nunca advogaria por um monopólio de radiodifusão, como você vê ainda em poucos países, mas em alguns países ainda existe, mas quando acoplado com a radiodifusão privada, a diversidade é ampliada. E ela faz isso de diferentes maneiras. Em primeiro lugar, eu acho que é toda uma marca da radiodifusão pública. Em primeiro lugar, eu estou falando agora sobre as melhores coisas que a radiodifusão pública pode fazer. Não necessariamente o que ela esteja fazendo em todos os casos, mas ela oferece programas de alta qualidade. Essa realmente é uma característica muito chave da radiodifusão pública. E aonde ela é bem sucedida, ela pode elevar o nível de todos os radiodifusores. Eu acho que todos aqui, o pessoal da BBC, sabe que a BBC é talvez a mais famosa radiodifusora do mundo. Eu acho que muitos comentaristas concordariam que a BBC elevou o nível da qualidade da radiodifusão privada também, porque eles precisam concorrer com a BBC. E se produzem programas ruins, as pessoas não vão olhar, não vão ver, porque as pessoas se tiverem uma opção, vão querer ver algo que seja melhor. Em diferentes gêneros, eles podem querer entretenimento que não queira dizer nada a fundo, mas pode ser bom ou ruim. E a BBC e bons radiodifusores públicos elevam o nível da qualidade da programação. Em segundo lugar, eles contribuem para a diversidade, oferecendo uma boa amostragem de programas para crianças e de adultos, e também dirigidos a minorias, e eu quero dizer com isso, minorias como grupos, diferentes grupos étnicos ou minorias nacionais, mas também interesses minoritários. Eles abordam partes do espectro que não são grandes o suficiente para que as empresas privadas se interessem, e aí